Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Roberto. Bom, na aula de hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo, né, sobre as implementações do filtro de Bayes, né? A ideia hoje é a gente estudar o filtro de calma estendido, tá? Então lembrando aí, né, que a estrutura aí, né, a caixa preta aí, né, a estrutura, o framework que a gente utiliza aí para implementar o nosso fio, os nossos filtros de calma, né, etc. É a estrutura do filtro de Bayes, ok? Então lembrando que tem uma parte de predição e uma parte de correção, como a gente já estudou aí, tá? Em cima dessa abordagem a gente estudou aí o filtro de calma discreto, né? A ideia é estimar o estado X, né? De um processo aí controlado, né? Discreto no tempo, né? Utilizando, né, o nosso espaço de estado aí estocástico aí, né? Que é governado aí por uma equação diferencial estocástica linear. Ok. E com uma medida aí z de t igual a ct xt, né, mais um ruído ΔT, tá? Então basicamente essa estrutura aí do filtro de calma discreto, né? Então a gente tem um espaço de estado discreto no tempo que a gente estudou já como chegar, né, nessas matrizes, né, a partir das nossas equações diferenciais aí lineares estocástica, né, e aplicamos isso aí ao filtro de calma, né. Então, lembrando aqui, né, que a matriz A aí descreve, né, como que o estado evolui, né, do tempo do tempo t-1, né, para o tempo t, né, sem controle, né, de ruído. Eu acho que é o contrário aqui. Ou de t para t mais 1, né, acho que faz mais sentido aqui. E a matriz aí B, né, descreve como que a lei de controle aí muda o estado, né. Aí temos também a matriz C, né, que descreve como é mapeado, né, a observação, né, a partir do estado. Então essa relação então mapeia, né, o estado para a observação Z, né. Então essa relação, né, do estado com a medida, né, é dado pela matriz C de T. E aí nós temos as variáveis aleatórias aí, né, tanto o epsilon-t aqui, né, que é nosso ruído de medida, né, e o ΔT aqui é outro ruído também, né. Aqui lembrando que, né, nessa abordagem do probabilístico robótica, né, o RT aqui é em relação ao ruído de estado, né, e o QT em relação ao ruído de medida, tá? Bom, pessoal, o que a gente tinha visto aí nas aulas anteriores, né? Então, nós tínhamos a parte da predição e depois tem uma certa distribuição aí gaussiana, normal, né? Média zero, etc. E depois tínhamos mais uma distribuição aí gaussiana da medida, né? Então, qual que era a ideia? A gente fazia, né, a multiplicação dessas duas, né? E a gente fazia com que a gente obtivesse mais uma gaussiana aí, que seria a medida corrigida, né? Então, a gente tem mais certeza aí da localização, né, do estado, né, quando a gente tem a atualização da medida, né, essa correção, né, que a gente faz aí. E tudo continua gaussiano, né? Tudo continua gaussiano, etc. E a média aí fica ponderada aí tanto pela predição quanto com a medição, né? Então, se a gente adiciona mais informações e obtém aí uma medida corrigida, né? Com uma variância menor aí, a gente geralmente tem mais certeza de onde que está o estado, né? E depois da feita a correção, temos mais uma fase de predição, né? Fica aquele loop. Mais uma fase de medida, né? A medida com a predição, você faz a correção e etc, né? E fica evoluindo nesse loop aí, né? Então, basicamente, aqui a gente tem o filtro de calma aqui. Então, a média, né?
a covariância, né, a entrada aqui de controle, né, e a medida Z de T, aqui que é a parte da observação da medida, tá? Então a predição, tá? O que a gente estima aqui, na verdade, é a média lá da gaussiana, tá? Que é o nosso estado, ok? E aqui a gente tem a matriz de covariância aí dessa distribuição aqui, né? Da parte da predição. Na correção aí a gente vai calcular o ganho do Kalman, né? E vai estar fazendo a atualização da medida aqui. Então a gente faz a medida real, né? Menos a medida aí estimada, né? Na verdade a gente vai estar multiplicando o C vezes o Mi e vai estar obtendo aí qual que é a nossa medida estimada, ok? E aí a gente faz a correção também da covariância, tá? Então retorna aqui tanto a estimativa Mi, né, quanto a covariância, ok? Bom, e quando a gente tem os nossos sistemas dinâmicos não lineares, né? Então agora mudou um pouquinho. E aí o que acontece? A maioria dos problemas, né, realísticos de robótica, né, envolve funções não lineares, né? Então aí a gente já não pode utilizar, né, as nossas aproximações, os nossos modelos discretos lineares, né? E aí a gente já tem que usar as nossas funções não lineares aqui, tanto para a parte dinâmica, no modelo dinâmico, né, quanto para o modelo de medida, ok? E a gente não utiliza mais esses modelos aqui lineares, né? Então o que acontece lá? Lembrando aí da suposição de linearidade aí, né, das funções gaussianas, né? Então eu posso fazer uma operação linear, né, gaussiana, né, e que a gente obtém uma outra função gaussiana. Foi o que a gente tinha visto aí na aula de filtro de cálculo. Né? Então o que acontece aqui? A gente tem a nossa probabilidade de x aqui, né, que poderia ser o nosso estado, sei lá, xt-1, né, o estado anterior, e a gente quer trazer ele para o estado aqui xt, né, um exemplo aí, né, que seria o nosso y aqui, tá? Então esse g de x, na verdade, é o nosso modelo dinâmico que vai trazer, né, o estado x anterior para o estado x presente, que poderia ser o y, que é uma ideia mais ou menos essa, né? Então se a gente fizer essa transformação linear, né, 0,5 bate aqui, né? A gente tem certinho aqui que y é igual a g de x, né? Temos que a média, né? A média da probabilidade de y dessa distribuição aqui é exatamente a média e a probabilidade de y, ok? Então, a média dessa distribuição aqui que a gente obtém é exatamente a média da probabilidade de y, tá? Então, essa é uma suposição, né, de linearidade importante, né? Então, a gente vai obter, apesar de ter feito uma transformação linear, a gente obtém uma outra função gaussiana, né? E aí, como que fica, né, com uma função não linear, né? Então, se a gente for fazer a mesma coisa com uma função não linear, tá? A gente obtém aqui, ó, dá para perceber que já é diferente aqui, ó, que a média, né, a média de P de Y aqui, já não é exatamente o mesmo sinal. Então tem um erro, ó. Observe que tem um erro aqui em relação à média dessa distribuição aqui, obtida, né, com o valor de y igual a g de x. Né? Então a média aqui já não é exatamente y igual a g de x. Vai ter um erro, ok? Só fazendo um comentário, pessoal, como que a gente vai obter essa distribuição aqui? Tá? Essa distribuição aqui, geralmente o que o pessoal faz o método de sempre, né, de amostragem. Então geralmente ele amostra aqui, né, vários pontos aqui. Então, um processo aqui faz vários pontos, né, e são jogados na função, e depois, né, eles conseguem fazer o histograma, né, da função não linear, tá? Então é mais ou menos esse método. E fazendo isso mesmo, a média, né, de P de Y ainda não é a mesma coisa, tá? Aqui eles obtiveram a função gaussiana, né, de P de Y aqui, uma função gaussiana equivalente,
tá? Então é isso aqui que está sendo plotado em azul, ok? Bom, então funções não lineares, né, leva a distribuições que não são gaussianas, né? O filtro de Kalman não é aplicável mais, né? O que a gente pode fazer, né? O filtro de Kalman foi feito, né, para sistemas gaussianos, lineares, né? Ele funciona bem assim, né? Então, quando a gente não atende esses requisitos, né, a gente perde os critérios de funcionamento dele, né? E ele já não vai funcionar de maneira adequada, ok? Então, o que a gente pode fazer para resolver isso aí? Tá? O que a gente pode fazer é a linearização local, né? Que é um método que a gente já estudou aí quando a gente estava estudando os modelos não lineares aí, tá? Então, a gente vai fazer a linearização, tá? A linearização consiste basicamente, né, tanto para o modelo dinâmico quanto para o modelo de medida, né, é obter as matrizes jacobianas, né, tanto de G como de H, né? Então é exatamente isso que a gente vai fazer. Então lembrando aqui como que é a matriz jacobiana, a gente tem a função nossa não linear aqui f. O que a gente tem que fazer é fazer a derivada em relação da função f1 em relação a todos os estados, né? F2 em relação a todos os estados, Fm em relação a todos os estados, ok? Bom, lembrando aqui que quando a gente faz a linearização aqui, a gente está pegando, né, um plano aqui que é paralelo aqui à função, naquele ponto que a gente está calculando o ponto de linearização, tá? Ok. Aí o que é interessante aqui, né, é fazendo a expansão de série de Taylor, ou um tipo de linearização aí, de primeira ordem, né, que é o que a gente utiliza, a gente obtém novamente funções lineares, tá? Então, tanto a g quanto a h são funções lineares. E aí, isso aí já facilita, né, com a linearização aqui, ó, o que acontece? Fazendo isso aqui, tá? Perceba que já a gente diminui já, consegue uma aproximação melhor aqui, né, da nossa função linearizada aqui, tá? Então a gente vai linearizar no ponto aqui, né? E o filtro de Kalman estendido aqui, a gaussiana do filtro de Kalman estendido já aproxima bem, né, em relação à média da função não linear, tá? Uma coisa interessante, pessoal, de observar, ó, olha que interessante. Então, quanto maior for a incerteza, né, lá do nosso estado, né, do PDX, do estado anterior, né, maior vai ser o erro entre, né, a gaussiana do filtro de Kalman estendido com a gaussiana da probabilidade de y aqui, tá? A média, né? Se for menor, quanto menor for a covariância aqui, né, do estado, né, mais próximo vai estar, né, a gaussiana do filtro de Kalman estendido com a gaussiana da probabilidade de y, ok? Então isso é uma questão interessante, né? Faz sentido, né? Então ele tem menos incerteza, né? O erro vai ser menor devido à linearização, ok? Bom, como que fica então os nossos modelos aqui então linearizados, né? Ficam dessa forma, ok? E o que a gente tem aqui, né? Então aqui está nosso filtro de Kalman, né? E aqui está como vai ficar o nosso filtro de Kalman estendido, tá? Então, que era o nosso modelo linear aqui vai ficar com a função não linear, ok? Aqui só vai ficar com as matrizes linearizadas discretas, ok? E aqui o nosso modelo de observação também vai ficar linearizado aí, discreto aí no tempo também. Então a alteração basicamente está aqui, né, que a gente vai usar a função não linear, e aqui também a gente vai utilizar a função não linear, que antes a gente usava CT vezes
medir t. Então aqui a gente usa a função não linear direto. Então a gente faz a conta aqui já com a função não linear, ok? Então h de t e g de t, aqui é a linearização, né? Que a gente faz a jacobiana aqui para obter a matriz de h de t, ok? Bom, basicamente é a mesma coisa aqui de implementação do filtro de campo estendido, tá? Tem a parte de predição e correção, que a gente já estudou aí, só que vai ter essa alteração aqui, que vai limitar essa degradação aí, devido à linearização, tá? Utilizando aqui, já limita isso e já permite que a gente faça a aplicação do filtro de calma estendido, ok? Bom, localização aqui, eu vou passar rapidamente por esse exemplo aqui, a gente vai ver outros exemplos aí nos próximos vídeos, né? Então, a informação sensorial, né, utilizada para localizar robôs em seu ambiente é um problema aí fundamental, né, para prover ao robô móvel, né, capacidades autônomas, né? Então tem uma afirmação aqui. Então, dado o mapa, né, do ambiente e a sequência de sensores e uma sequência de medida de sensores, a gente quer estimar aí a posição de um robô, né? Geralmente é rastreamento de posição, global localization, né? E a gente tem aqui o problema do robô que é sequestrado e aí a gente tem que fazer a localização, tá? Alguns dos problemas aí principais, tá? Tem esse exemplo aqui que é bem interessante, pessoal, do futebol de robôs, né? Com robôs tipo cachorro aqui, né? O que ele tem aqui? Ele tem esses sensores aqui que o robô consegue medir, né? A distância em relação a todos esses landmarks aqui, né? Principalmente da parte visual aqui, né? Então ele consegue, olhando para cá, ele consegue medir, né, o quanto que ele está de distância aqui, né, de cada uma desses marcadores, tá? Então é como se a gente estivesse fazendo uma medida de distância aqui, né? Quando ele olha, ele fala da cor aqui é rosa e verde, então ele sabe qual que é a posição dele no mapa, né? E aí ele consegue comparar isso com o mapa e fazer as medidas, né? E saber onde ele está no campo de futebol, ok? Então, tem aqui mais ou menos o que foi utilizado, tá? Então faz-se a jacobiana aqui tanto do modelo dinâmico e do modelo de controle, tá? Vamos guardar os nomes G de T, V de T aqui, tá? São essas matrizes, tá? E a matriz MT aqui que é o ruído aqui, né? O ruído de movimento aí do estado, tá? O que é legal aqui, pessoal? A gente vai ver como que calcula aqui a covariância de predição, tá? Que é composta aí por G transposto, né? Sigma G, né? Sigma G transposto mais V MVT transposto, tá? Tô falando aqui porque nesse gráfico aqui tem aqui a covariância, né? Sigma T menos 1, né? E temos aqui no próximo passo, ó, né? O próximo passo aqui, que é da predição, né? Ele tem aqui a composição aqui das variâncias. Então, o sigma barra t aqui, que é o cinza mais forte, né? Ele é composto pelo VT, MT, VT transposto, né? E o GT, sigma, GT transposto. Então, aqui é exatamente essa equação aqui. Tá? Ele está mostrando como que fica, né? Essas gaussianas aqui, né, em 2D, ok? Então a composição dessas duas, né, vai formar a sigma t aqui, tá? Então é isso que ele tá mostrando aqui em vários momentos de predição, né? Então com isso aqui pode ter isso aqui de incerteza, né? Ou mais ou menos, etc. Dependendo das contribuições das outras gaussianas, ok? É interessante de ver isso aí também, tá? Agora, aqui ele tem mais ou menos
o MIDI-T aqui, né, na parte de observação, tá? O sigma barra T, né, e tem a medida aqui, tem uma medida Z de T que ele está fazendo aqui, ok? Bom, basicamente, pessoal, são essas contribuições dessas matrizes de covariância, tá? E etc. Depois vocês deem uma olhada aqui com mais cuidado, para estar entendendo aqui todas as composições, né? Aqui ele já está fazendo do S de T, ó, né? Então tem o Q de T mais essa multiplicação dessa matriz, né? Então a gente obtém o S de T aqui. E vários exemplos aí, né, para esse passo, tá? E a parte de observação, né, etc. E aqui mais ou menos a sequência aqui, né, quando ele detecta, né, quando ele olha aqui pro landmark, né, e faz as correções, etc. Acho que vale a pena dar uma olhada, pelo menos tentar entender aqui o que está acontecendo, né, com as covariâncias, né, ela aumenta, diminui, aumenta, diminui. A gente vai fazer um exemplo, tá, em MATLAB aí, provavelmente no EPC, e que a gente vai estar fazendo mais ou menos um sistema de localização que a gente tem vários landmarks também, e a ideia é a gente usar um modelo de odometria para fazer a localização do robô móvel aí também, tá? Então fiquem tranquilos que deve ficar um pouco mais claro aí com o EPC. Bom, o que ele fala aqui, mais resumindo, né? Que ele tem uma eficiência aí, né, dimensional, né? Então isso aqui é o grau, o número de flops aí que ele calculou, e isso aqui parece ser a quantidade eficiente, ok? O fio de calma estendido ele não é ótimo, né, por causa dessas aproximações, né? E pode divergir se as não lineares forem muito grandes, né? Trabalha surpreendentemente bem, mesmo quando as suas suposições são violadas aí, tá? O que eu geralmente falo, né, pessoal? O filtro de calma ele é muito poderoso, funciona muito bem, mesmo você cometendo alguns erros, né, de ajuste, etc. O resultado sempre é muito bom, tá? E isso aí. Bom, lembrando aí que a aula, né, foi baseada aí nos slides aí do Probabilistic Robotics, né, e na aula do professor Wolfram Burger, né? Na aula, acho que eu marquei aqui, se estiver correto, a aula 11 lá. Basicamente esses slides aqui, tá? Quem quiser reforçar, né, os estudos aí, assistindo e olhando o material dele, tá? É excelente. Então, obrigado, pessoal. Vamos fazer, vou passar para o próximo vídeo, então.